Bom dia, né? Nesta manhã nós vamos continuar nossos temas. Aqui queremos falar ainda do primeiro bloco do Evangelho Eterno. E nós já falamos aqui sobre a palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre a origem do mal. Então, o que a Bíblia nos orienta sobre a questão da origem do mal? A mensagem do primeiro anjo nos traz essa advertência porque nós sabemos que vivemos dia a dia sempre um conflito. Todos os aspectos nós temos conflito: financeiro, econômico, social, matrimonial, trabalhista. Então é ocasionado pela algum mal que vem provocando na vida do ser humano. Por isso que a Bíblia nos orienta, nós devemos entender a origem do mal para poder nós se desviá-lo dele, né? Que o mal é difícil combater, mas se desviar é a melhor saída, né? Para poder você não se complicar. Então veja o que, lembrando aqui o verso que eu gosto de citar, que é o verso Apocalipse 3:20, que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao estudarmos agora que Jesus também possa estar ceando o conhecimento junto conosco desta palavra, que essa palavra ele venha nos gravar em nossos corações, que Jesus nos grave nos corações, porque essa é a promessa que ele falou aqui: entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, né? Então eu quero fazer a primeira pergunta: como se originou o pecado, né? Porque o mal ele ficou resumido nessa palavra pecado. Então no livro de 1 João 3, verso 8, nos diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, o pecado é obra do diabo, entendeu? Então ele introduziu essa semente, essa obra maligna na raça humana, e para isso ele originou, né? Ou seja, ele originou isto lá nas mansões celestiais. Ninguém tem como explicar essa desenvoltura dele, porque ele não era criador, e aí de repente ele criou essa obra maléfica lá e começou a atingir o mundo inteiro, aliás o universo inteiro, e nós vamos ver alguns textos bíblicos que explicam isso. Mas no livro de Lucas, capítulo 10, deixa eu ler aqui o verso aqui, verso 18, é nos dito assim, da onde, como confirma, como o inimigo veio de um local que não deveria ter vindo. Diz assim: mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então Satanás caiu do céu como um relâmpago. Caiu, sabe? Existe aquela questão que o anjo desce, mas aqui o texto diz que ele caiu. Ou seja, se caiu do céu, é porque lá o lugar dele não era mais para permanecer. E isso confirma Apocalipse 12. Deixa eu caçar aqui o texto na Bíblia. Apocalipse 12, verso 7 até o 9 diz o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então veja só,
Satanás ele não veio só para o planeta, veio ele e seus anjos. Então eles não estão sossegados, eles estão trabalhando, apresentando a semente do mal. Todo ser humano que nasce, ele já cria a semente do mal. Aquela criança que nasceu, que parece ser tão inocente, mas ali já o inimigo já consegue introduzi-lo. Você pode ver que ela logo que nasce, ela já vem com a fome, já começa a chorar e já começa a pedir colo, peito. Por quê? Porque o mal que originou esta dependência na estrutura humana, ele passou de geração para geração, como se diz. Quando Satanás enganou Eva e Adão, ele introduziu essa semente em nosso meio. Esta rebelião aí que Satanás provocou lá no céu, que ele foi expulso de seus anjos, a Bíblia nos orienta em Ezequiel 28, verso 12, que ele era perfeito, cheio de sabedoria e formosura. Então, e também diz que lá ele estabeleceu um comércio. No verso 16 diz assim: na multiplicação do teu comércio encheste teu coração de violência e pecaste. Qual era o comércio de Satanás lá no céu? O comércio dele era erguer vamos dizer assim, um palanque e chamar o pessoal para ouvi-lo, os anjos, e dizer: olha, o meu trono será melhor do que o dele, e o meu reino será mais perfeito. Isso estava levantando calúnia contra Deus, né? Estava levantando uma acusação que não fazia sentido. E no verso 14 diz que ele era um querubim da guarda ungido. No Monte Santo permanecia. Como querubim da guarda ungida? É um querubim cobridor. Estava próximo de Deus. Diz o Salmo 80.1. Deixa eu ler aqui o que diz aqui o Salmo 80.1 para confirmar isso. 80, Salmo 80. Aqui diz assim: dá ouvido ao pastor de Israel, tu que conduz a José como um rebanho que está entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Então veja só, era um anjo cobridor, como se diz. E aí ele foi expulso. Essa expulsão dele, diz o profeta Isaías, devido ao comércio que ele estabeleceu lá no céu. Isaías capítulo 14. Deixa eu caçar aqui na Bíblia, para poder a gente explicar melhor, né? É bom ter a Bíblia como regra, né? 14, verso 12 diz o seguinte: como cais do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração: subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono e o monte da congregação me assentarei na extremidade do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, contudo será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então aí nós vemos que Satanás ele foi expulso, porque ele disse que serei semelhante ao Altíssimo. E quando ele foi expulso, nós sabemos da história que ele chegou ao jardim do Éden, e lá ele enganou Adão e Eva, e foi a primeira vez que ele usou ele montou um terreiro de macumba, vou colocar a palavra certa aqui, ou então uma sessão de engano. Ali foi lá no jardim do Éden, na árvore do conhecimento do bem e do mal, para enganar Adão e Eva. Então ali foi, Satanás usou a serpente como médio. Já viu falar essa palavra médio? Para por meio desse instrumento enganar a mulher. Então hoje Satanás também usa
muitas pessoas como médio para enganar uns aos outros. E a gente tem que ter a Bíblia como regra de fé e obediência para não sermos enganados. Então, Satanás ele pretende ter o domínio absoluto de tudo. Quando ele começa a enganar é porque ele quer ter o domínio sobre tudo. Veja o que diz o livro de Lucas 4, versos 5 e 6. É um verso conhecido. Versos 5 e 6 diz assim: E elevando-o, mostrou-lhe no monte, no momento, todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Então veja só, Deus entregou para o diabo a glória e a riqueza deste mundo. Não entregou, ele tomou de Adão e Eva. E ao ele tomar pelo engano, agora ele se intitula dono do planeta. E aí por isso que ele se acha sob o domínio absoluto sobre o mundo e a sua riqueza. E quando a gente vê a história de Jó, nós vemos lá que Jó, ele era que deveria estar um dia representando lá no céu o planeta Terra. É aquela história lá de Jó onde Satanás o atingiu com todo tipo de praga para poder fazer Jó desanimar do caminho e da comunhão com Deus. Mas nós sabemos que isso não aconteceu. Quem traz sobre a humanidade sofrimento e a tentação? Bem, nós vemos que Jó 2,7, quando Deus fez a pergunta: observaste meu servo, homem íntegro e reto, temente a Deus? Aí Satanás pegou e disse assim: olha, tu molesta ele com riqueza, com tudo, ele vai fazer o que tu quer, né? E aí em Lucas 13 é apresentado que quem traz a tentação e as coisas para fazer o homem viver no caminho que ele deseja, o caminho da tentação, é Satanás. 13, verso 16 diz assim: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tá vendo? Então, Jesus estava libertando uma jovem no dia de sábado e os líderes religiosos acusaram de não realizar essa obra. Mas Jesus veio para libertar os seus filhos das garras de Satanás. Então, como foi que Cristo conseguiu o direito de destruir o diabo e todo o mal? Por sua morte na cruz. Essa é a resposta mais clara e precisa, né? Como será finalmente destruído por Deus esse maligno? Bem, a Bíblia apresenta vários textos que Deus prepara um lago de fogo para destruir o inimigo e os que com ele se ajuntarem, né? Por que trabalha Satanás agora com tanto ódio? Porque foi expulso e sabe que pouco tempo lhe resta, diz Apocalipse capítulo 12, verso 12, né? 10 a 12. Diz lá que ele vê que a ira dele é tão grande porque o tempo dele lhe resta. Imagino assim, porque como pode a pessoa ter eternidade e agora saber que foi cortada, foi estabelecido um limite de vida para ele? Deus estabeleceu porque ele tinha que mostrar ao universo toda a sua obra maléfica, né? Nós só temos uma defesa contra ele. A Bíblia nos orienta: revestir da armadura da palavra de Deus, para ficar firme contra os dados da cilada do inimigo. Está no livro de Efésios capítulo 6, 11 e 12. Como podemos alcançar a vitória sobre esse inimigo? Pelo sangue de Cristo, pela sua palavra, diz Apocalipse 12, verso 11. Então, veja só, o apóstolo Pedro nos adverte que o diabo, nosso adversário, anda em derredor de nós como um leão
que ruge procurando devorá-los, né? E nunca foram seus enganos tão eficazes para desorientar e destruir o Filho de Deus como são atualmente. Não mais podendo retornar às cores celestiais para escarnecer e acusar, Satanás procura agora atacar a Deus, desorientando e destruindo os filhos de Deus, pelos quais Cristo foi imolado. Então essa é a sua compreensão, que existe uma origem do mal que surgiu pela desobediência ou pelo plano de um anjo, conhecido Lúcifer, o anjo de luz e fé, que se tornou o anjo de treva, né? E de uma falsa fé, que é apresentado por um evangelho que não é eterno. Que Deus nos abençoe, para que a gente possa compreender o evangelho verdadeiro e esquecer o evangelho falso que é anunciado também por aí, quando rejeita as orientações dos 2 pontos que Deus pede para nós: adoração e obediência. E o falso evangelho orienta que a obediência não é mais necessária. Que Deus nos abençoe a se livrar do mal.